O Via Justiça de hoje fala sobre os crimes de ódio no Brasil e no mundo. Nossos convidados, o juiz José Carlos dos Santos, da 2ª Vara Criminal e Violência Doméstica de Barbacena, e a delegada Isabela Franca Oliveira, titular da Delegacia Especializada em Atendimento às Vítimas de Intolerância, uma delegacia também que cuida de atendimento à mulher, ao idoso e à pessoa com deficiência. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu começo perguntando para o senhor, doutor José Carlos, crimes de ódio ou crimes de intolerância? Qual é a realidade deles no país hoje? Bem, crimes de ódio ou intolerância, né? Existe uma diferença, é claro, conceitual entre ódio e intolerância. Não são a mesma coisa. Há quem defina a intolerância pelo ódio como sendo exercício sistemático do ódio contra grupo de pessoas ou de pessoas determinadas. Agora, a intolerância pode ser assim, a inaceitação de alguma circunstância, de algum comportamento ou de algum fato. Daí que, no meu modo de entender, nós podemos ter a chamada intolerância do mal, que deve ser reprovada, reprimida, e contra a qual nós devemos, inclusive, ter intolerância, a chamada intolerância do bem. Correto? A gente vê que, em termos de criminologia, houve uma situação em Nova York com aquele prefeito Rudolph Giuliani, que implantou em Nova York o projeto chamado, a operação chamada Intolerância Zero. Mas não era para estimular a violência nem o crime, pelo contrário. Era para combater exatamente a intolerância daquelas pessoas que não toleravam a vida correta, a vida pautada e regrada socialmente pela democracia, e essas pessoas, sim, que estavam do lado da intolerância do mal. Agora, a intolerância no mundo e no Brasil, eu entendo que é possível que ela tenha aumentado, mas é possível que não tenha, no ponto de vista de aumentar, mas aumentar a propagação de conhecimento, de a gente ter hoje uma consciência de que essa intolerância, esse ódio, existe. Já existia, mas não era tão propagado. Hoje nós temos, inclusive, as mídias sociais para propagar todos esses fatos, essa nova vida, esse novo meio sistemático de viver nesse século XXI. Doutora Isabela, o que a senhora tem a dizer sobre os crimes de intolerância e como que é a movimentação na divisão especializada da senhora em Belo Horizonte em relação a isso? Isso é uma triste realidade, né, os crimes de intolerância. Desde 2018, a Polícia Civil instituiu uma delegacia específica para apurar os crimes baseados aí no preconceito, na discriminação e na intolerância. Então, todos esses crimes relacionados ao racismo, LGBTfobia, intolerâncias religiosas, eles são apurados por uma delegacia específica que fica aqui no âmbito da divisão. E a gente vê um conhecimento, a cada vez mais as pessoas têm conhecimento que aquela prática é uma prática criminosa, né, que a gente não pode compactuar e nem aceitar esse tipo de comportamento, e as pessoas têm procurado mais, denunciado mais através do Disque 100, que é um importante canal aí de denúncias. A gente vê que no ano de 2019, o número de denúncias relacionadas a esses crimes de intolerância e ódio aumentaram significativamente, comparado com o mesmo período do ano anterior. E acho que quanto mais se fala, mais a população toma conhecimento, a gente começa nesse processo aí de combater esse tipo de crime. Mas, de fato, igual o doutor bem trouxe, as mídias sociais, né, eu acho que os crimes sempre existiram, mas a gente acaba tomando conhecimento e, às vezes, eles ganham uma repercussão bem maior em razão das mídias sociais. Cresce a intolerância religiosa no país. Em 2020, houve um aumento de 70% nas denúncias dessa intolerância em comparação com o mesmo período do ano passado. A informação é da revista Isto É. Como explicar a intolerância religiosa, doutor José Carlos? Bom, como a própria doutora Isabela disse,
Essa intolerância religiosa, ela já existe a nível secular. Haja vista a Santa Inquisição e outros episódios históricos de religiosidade. Eu, às vezes, analiso, eu penso o seguinte: as guerras, o maior número das guerras e as guerras mais sentidas, mais marcantes em que o mundo se envolveu, teve sempre um fundo de religiosidade, aquele sentimento de ódio mesmo, pela maneira diferente de se pensar em termos de religiosidade. Mas, tanto na Idade Média quanto agora, nós ainda vemos esse ódio marcante de religiosidade. Mas, para o Brasil, da minha vivência existencial, eu digo o seguinte, que hoje em dia, devido aos movimentos ecumênicos, esse ódio de religiosidade, essa intolerância, pelo contrário, eu acho que tem diminuído. As religiões têm se aceitado mais. Haja vista, por exemplo, que as seitas de fundo pentecostal, os que eram chamados antigamente de crentes, hoje são chamados de evangélicos, eles cresceram exponencialmente. E havia, digamos, uma rixa de religiosidade entre católicos e os chamados crentes, que hoje tem uma aceitação bem maior do que há décadas atrás, mesmo aqui no nosso Brasil. Mas, doutora Isabela, como explicar, então, a intolerância contra as religiões de matriz africana? Tem alguma coisa de racismo nisso? A maior parte das intolerâncias registradas, né, são de religiões de origem africana. Isso é estatisticamente comprovado, porque no contexto do Brasil, que é um Estado laico, que não pode, né, que tem uma liberdade religiosa, infelizmente, essas religiões, por ser minoria, acabam também sofrendo esse tipo de intolerância e de preconceito. E pode, sim, estar relacionado ao racismo, porque a gente sabe que o racismo existe, que a questão racial é uma da maior parte das denúncias de crimes de ódio, de intolerância que existem, tanto nas ocorrências policiais registradas, quanto nos registros de 180, do Disque 100, que é a denúncia anônima, a maior parte das denúncias são relacionadas ao racismo. Então, é possível, sim, que ela, além de ser uma minoria, né, essa intolerância religiosa pode ter uma relação direta aí com o racismo, questão racial também. Falando sobre essa intolerância contra religiões de matriz africana, o Rio teve 3 crimes ligados à intolerância religiosa por dia em 2020. Lá tem uma característica, doutor José Carlos Santos, que é o chamado bonde de Jesus, traficantes que usam a religião para atacar os terreiros de Umbanda, de Candomblé. Como é que o senhor vê isso? Gostei desse seu termo, que usam a religião. Na verdade, eles estão mascarando a criminalidade deles com esse título de religiosidade, se escondendo através de uma denominação religiosa. Na verdade, não existe aí um ódio de fundo religioso. A meu ver, o que existe entre as religiões hoje é realmente um sentimento de irmandade, de ecumenismo. As religiões não têm mais aquela briga pela pura religiosidade, aquele sincretismo religioso, criando ódio entre si. Essa situação do Rio de Janeiro que você citou, isso, para mim, é usar a religiosidade, nem é religiosidade, apenas denominação religiosa para mascarar o fundo criminoso que tem por trás dessa conduta. O mês de janeiro é emblemático por ter 3 datas que chamam atenção contra as intolerâncias. 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. 27 de janeiro, o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. E 29 de janeiro é o Dia da Visibilidade Trans. Doutora Isabela, por que a intolerância contra a população LGBT? É uma temática complexa, né? O Brasil é um país extremamente violento contra a população transgênero. O número de homicídios de mulheres trans é extremamente alto.
E muitas pessoas acreditam que são contra a identidade de gênero, né? Que a pessoa ela tem que nascer e ela tem que ser aceitada com o gênero do nascimento, com o sexo do nascimento. E isso gera, assim, um preconceito, uma discriminação, uma intolerância muito significativa, e são agressões gratuitas pelo simples fato daquela pessoa ser transexual. E a gente percebe aqui na unidade policial que essas vítimas, elas não conseguem ter apoio nem na própria família. Elas sofrem um preconceito no seio familiar ali, porque não aceita o fato dessa pessoa ser transexual. E 90%, as estatísticas mostram que 90% das mulheres trans e travestis, elas trabalham como profissionais do sexo. Por quê? Elas não conseguem um emprego formal, elas têm uma grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho, né? E acabam como uma forma de sobrevivência indo para o mercado do sexual, como trabalhando de forma ali na marginalidade, né? De forma na rua, sem qualquer contrato formal, sem qualquer garantia. E muitas dessas mulheres trans são negras. Então, a gente vê aí que a intolerância ela vai por diversas questões, além da transexualidade, a questão racial e a questão também de ser profissional do sexo, porque existem várias ocorrências relacionadas à discriminação e preconceito pelo fato da pessoa ser profissional do sexo. E quando ela é uma pessoa trans, isso fica ainda mais evidente. Então, os homicídios, eles são frequentes e, às vezes, com sinais assim, de crueldade mesmo. São crimes bárbaros, e pelo simples fato daquela vítima ser uma pessoa transexual. Só para a gente encerrar esse bloco, eu tenho uma informação aqui que houve 175 assassinatos de pessoas trans no Brasil em 2020, segundo a Folha UOL. Nós vamos fazer um rápido intervalo, em seguida voltamos com o Via Justiça. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje falando sobre os crimes de intolerância no Brasil. Participam do programa o juiz José Carlos dos Santos, da 2ª Vara Criminal, Violência Doméstica de Barbacena, e a delegada Isabela Franca Oliveira, titular da Divisão Especializada em Atendimento às Vítimas da Intolerância. E abrindo esse bloco, o doutor José Carlos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que homofobia e transfobia são crimes de racismo. Eu queria que o senhor analisasse essa decisão do Supremo. Bem, a legislação, ela reprime toda a situação de discriminação. Mas havia, assim, uma nebulosidade a respeito da opção sexual. Então, quando a gente fala no crime de racismo, de modo geral, que tem a lei específica para isso, que é 7716, então ela não menciona especificamente se temos ali a opção sexual. Mas a gente vê que, entre linhas, nas palavras da lei, ela quer reprimir todo tipo de preconceito, de violência, inclusive pode ser violência moral ou violência física. Então, o Supremo, como a Corte Máxima que interpreta a Constituição, assim como interpretou aquela situação de união estável entre pessoas do mesmo sexo, que também a Constituição era duvidosa. Mas nós temos, inclusive, a Declaração dos Direitos Humanos, que fala que todos são iguais, todos nascem iguais, todos são iguais perante a lei. E têm o mesmo direito de procurar, na busca da felicidade. Então, o Supremo ele interpreta a Constituição também à luz da Declaração dos Direitos Humanos. Ora, se todos têm direito à busca da felicidade, então, essa busca, esse direito de buscar a felicidade, ele tem que ser garantido na lei. Às vezes expressamente, às vezes intuitivamente, por princípios, porque a Constituição ela tem princípios e normas pontuadas.
Só quem pode dar essa interpretação, em última análise, é o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal ele vem em boa hora, dando esse tipo de interpretação para proteger essa classe de pessoas, né? Esse segmento humano que precisa de uma proteção legal e que estava um pouco nebuloso na lei. Aí o Supremo Tribunal Federal vem agora e deixa registrado que esse segmento de pessoas tem proteção, sim, na própria lei de crimes de racismo. Sobre a decisão do Supremo, eu pergunto para a senhora, doutora Isabela, há críticos dizendo que havia necessidade de um tipo penal específico para a proteção da população LGBT, como acontece com feminicídio. E a ausência, segundo essas críticas, desse tipo penal específico dificulta no combate ao preconceito LGBT. O que a senhora diz disso? Eu acho interessante, como a gente trouxe, né, o legislador trouxe o feminicídio aí como uma conduta típica, específica, principalmente nos dados estatísticos, porque a gente consegue especificar a prática criminosa e, a partir dali, se consegue extrair dados para elaborar políticas públicas, né? Porque muitas vezes os dados de crimes de intolerância, de ódio, de preconceito, há uma grande dificuldade aí em extrair esses dados, porque muitas vezes o registro não é tão bem feito, né? A vítima tem uma dificuldade ali de narrar a razão do que o fato aconteceu. Aquele fato pode ser devido a um preconceito, a uma discriminação, mas ele vem como uma ameaça pura e simples. Então, quando a gente consegue essa conduta típica bem específica, ela é muito eficaz aí, tanto na repressão quanto na elaboração de políticas públicas para coibir novos casos também. Mas a decisão do Supremo ela é muito importante na proteção desse tipo de discriminação contra a população LGBT, né? Então, porque ninguém pode ser discriminado em razão da sua orientação sexual, em razão da sua identidade de gênero, mas que uma conduta típica específica para esses casos poderia, sim, auxiliar, inclusive, na elaboração de políticas públicas, por conseguir extrair dados estatísticos mais precisos. Inclusive, há uma subnotificação muito grande, né, doutor Zé Carlos? O senhor concorda com esse pensamento que deveria haver um tipo penal específico para a população LGBT? Eu concordo que, na medida em que a teoria geral do crime estabelece, e a própria Constituição também estabelece que não há crime sem prévia lei que o defina. E, neste caso, o Supremo fez um tipo de interpretação buscando palavras contidas na lei e parece que criando uma figura típica em proteção da comunidade LGBT, mas sem que haja essa tipicidade específica, estabelecendo qual que é a conduta. Simplesmente falasse discriminação. O que seria discriminação? Seria uma perseguição. Há que ter o comportamento descrito. Senão, nós não temos uma figura típica, específica para a proteção dessa comunidade. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal ele é a corte máxima, como eu disse. Se da interpretação que ele deu numa norma já existente, ele dá uma interpretação e fixando aquilo já conceitualmente, nós temos que seguir. Porque, afinal de contas, é o Supremo. E se foi uma decisão com súmula vinculante, ainda mais. Embora alguns juristas possam interpretar que a figura seria atípica. Não seria crime porque é atípica. Não tem descrição em nenhuma lei específica. Seria bom que fosse elaborada assim, fosse elaborada uma lei, né? E descrevesse quais figuras são típicas, seguindo aquela teoria tridimensional do direito, né, estabelecida por Miguel Reale, que é a comunidade, né, e através dos seus representantes legisladores, observando o fato, né, valorando o fato, positivo ou negativamente, e a partir dessa valoração, criando uma norma específica, que geralmente a norma ou é de fomento, né, para estimular, ou de proibição, que é, no nosso caso, a norma criminal.
através de figura típica. Na verdade, não existe essa figura típica. O Supremo fez uma criação de uma figura típica da interpretação das figuras típicas já existentes na lei de racismo. Doutora Isabela, a senhora falou das políticas, né, públicas. E uma pergunta específica para a senhora. O que a senhora tem a dizer sobre as políticas de segurança pública em relação ao atendimento da população LGBT nas delegacias? Então, em Belo Horizonte, hoje foi desde 2018 criada uma delegacia especializada. A Polícia Civil tem feito cursos, né, com o objetivo de capacitar e os seus servidores, os seus policiais, de como deve ser esse atendimento, um atendimento pautado aí numa humanização, sem qualquer preconceito, sem qualquer discriminação durante esse atendimento, porque a gente sabe que existem servidores de todos, né, todos os órgãos que trazem consigo a sua questão, né, suas questões pessoais e acabam transmitindo isso durante um atendimento, que não pode acontecer, e impossibilitando o registro da ocorrência da forma mais adequada possível, né, colocando que aquele crime ali trata-se de uma intolerância, de uma discriminação em razão da condição, que seja em razão, né, que condição é essa, de religião, condição de raça, condição de orientação sexual, enfim. Então, todas essas questões estão sendo tratadas no âmbito da Polícia Civil, com o objetivo de proporcionar um atendimento adequado. Doutor José Carlos, qual é a responsabilidade da internet, dos programas de TV de cunho violento, em relação ao crescimento, né, dos crimes de ódio e de intolerância no Brasil? Bem, as condutas de violência existem nas mídias sociais, nas televisões, já existia no cinema há muitos anos, desde que o cinema foi inventado. Também na própria cultura dos países, de modo geral, no Brasil em especial, que nós estamos falando, que se criavam para divertimento e distração das crianças, por exemplo, armas. E hoje nós temos jogos na internet que a maioria deles são de violência, pura violência, de exterminação de pessoas, de inimigos, apenas a título de experimentar armas novas, tudo isso em termos de violência nos jogos da internet. Aí fica a indagação, até onde esses jogos de internet, esses jogos de aparelhos eletrônicos, até onde eles estimulam a prática criminosa? Eu penso o seguinte, que uma coisa é a propaganda voltada e estimulando a pessoa a que pratique aquele tipo de conduta em troca de um retorno qualquer. Isso é uma propaganda que certamente vai influenciar. Agora, um joguinho inócuo, ou aqueles filmes de faroeste que a gente assistia quando adolescente, quando criança, até criança, assistíamos, eu penso que aquilo não influenciava em nada, não estimulava ninguém a ser violento. E penso também que esses joguinhos atuais não estimulam, não têm o espírito de estimular a violência. Mas há programas, sim, há mídia, sim, transmissões de mídia, sim, que subliminarmente são formulados para isso. E, às vezes, até jornais televisivos acaba tendo esse condão de estimular. Quando começa a filmar favelas, a vida na favela, utilização de arma, hoje se diz comunidade, né? Utilização de arma, pregando aquela figura do anti-herói ou do herói travestido, que, na verdade, seria o bandido e não o herói, né? Isso, sim, pode ter estímulo. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Rapidamente, doutora Isabela, como desconstruir mitos que levam à intolerância? Acho que a gente tem que trabalhar numa sociedade baseada aí no respeito, né, de considerar o outro, ele não precisa ser igual a mim, ele não precisa ter as mesmas convicções que eu,
E isso é importante trabalhar através das redes sociais, da internet, mostrar que a internet não é uma terra de ninguém, que as pessoas não podem fazer qualquer coisa ali e sem qualquer tipo de responsabilização. A gente vê que às vezes a pessoa usa da internet, ela se sente empoderada, se esconde atrás de um computador, de um celular, e faz publicações que ela não faria numa vida real, vamos dizer assim. Então, toda a sociedade tem um trabalho importante aí nas escolas, né, em todos os grupos coletivos, de mostrar, a gente tem que existir um respeito, as pessoas são iguais, né, e cada um deve ser respeitado na medida ali da sua diferença, da sua particularidade, que seja a sua religião, que seja a sua cor, enfim. Doutor José Carlos, considerações finais do senhor agora? Bem, de tudo que nós debatemos aqui a respeito da violência, dos crimes, etc., como combater essa situação. Até o presente momento, a ciência criminal ainda não inventou algo melhor do que a punição, mas a própria punição ela é preventiva e repressiva. Mas existe um ditado popular que diz: criem-se escolas, boas escolas, para não termos que depois criar prisões. Então, eu penso que nós temos que investir, e bem investir, não é só investir em termos de quantidade, de numerário na educação. Parece-me que as estatísticas já indicam que o valor relativo ao PIB que o Brasil aplica na educação, por exemplo, é bem alto, mas eu digo fazer aplicação na educação em termos de gestão. Gestão para que se tenha uma boa educação. Porque sem educação, nós não vamos chegar a lugar nenhum, vamos continuar com esse atolados nessa praia e morrer afogado na praia. Temos que seguir exemplos, existem exemplos a seguir. A Coreia do Sul, por exemplo, que em pouco tempo, a própria China, em pouco tempo, mudou da água para o vinho, em termos de cultura, em termos de costumes e até em termos econômicos. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz José Carlos dos Santos, da 2ª Vara Criminal de Barbacena, e com a delegada Isabela Franca Oliveira, titular da Divisão Especializada em Atendimento às Vítimas de Intolerância em Belo Horizonte. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência.